Estamos aguardando o horário das 20 horas para que possamos começar esse bate-papo hoje sobre as bases da mediunidade para o Centro Espírita Esperança de Luz, localizado na Avenida Beira Rio, no bairro Califórnia da Barra, no Complexo Califórnia, em Barra do Piraí. E a convite do Carlos, nós estamos aqui para conversar isso sobre a mediunidade, aproveitando esses minutinhos que faltam para falar para vocês que aqueles que estiverem assistindo podem entrar e fazer seus comentários, fazer suas perguntas, a questão daquilo que nós estivermos falando, ou mesmo sobre a mediunidade, para que a gente possa trocar, para que eu possa, a partir das perguntas de vocês, também poder refletir um pouco sobre essa questão da mediunidade. Mediunidade é um assunto palpitante, que por mais que a gente estude, por mais que a gente exercite a mediunidade, ainda há muita coisa para se descobrir, muitas coisas mesmo, já que a mediunidade é a base, né? É a partir da mediunidade que a codificação espírita foi realizada. Se não houvesse mediunidade, o espiritismo não seria codificado por Allan Kardec. Daí nós lembrarmos, entendermos o quanto é importante, o quanto é fundamental o conhecimento desta faculdade que todos os homens têm. Então, nesse momento, vamos pedir a Deus, a Jesus, que nos ampare, que nos ajude, nos fortaleça, que Jesus possa nos dar a força necessária, a resignação necessária para que sejamos hoje um pouco melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Que os nossos anjos de guarda possam vir neste momento, em nome de Jesus, nos orientar, nos fortalecer, nos inspirar para que esse nosso, vamos dizer assim, bate-papo seja proveitoso para cada um de nós. Então, inicialmente, eu dou as boas-vindas à nossa irmã Sebastiana Nazaré, nosso irmão Salim Paulo Labute, Salabatucci. Muito bom, tá o nome igual o meu mesmo, Albucacis, difícil de falar. A nossa irmã Iara Moutinho, Célia Teodoro da Silva, sejam todos vocês muito bem-vindas, muito bem-vindos, e vamos conversar hoje sobre as bases dos fenômenos espíritas. Falar com vocês que já frequentam uma casa espírita ou já estudam a doutrina espírita sobre as bases da doutrina espírita, ou melhor, as bases das manifestações espíritas, talvez seja como se estivéssemos repetindo. E a doutrina espírita, o centro espírita, muitas vezes é procurado por nós. Seja bem-vinda, Alegre Próspera, boa noite. Por que nós procuramos o centro espírita? Muitas vezes é porque temos uma doença, estamos passando pela dor da perda de um parente querido, porque às vezes estamos desequilibrados, outras vezes porque estamos sob uma forte influência dos espíritos,
outras vezes ainda porque estamos com a mediunidade aflorada, então nós procuramos o centro espírita. A partir dali, nós passamos a ter contato com a doutrina espírita, passamos a ter contato com o Evangelho de Jesus, a compreensão de muitos fenômenos, e assim vamos. E às vezes entramos e somos convidados, por exemplo, para as reuniões mediúnicas. Passamos a frequentar a reunião mediúnica, passamos a frequentar grupos de estudos, mas, por vezes, passa despercebido de nós algumas coisas interessantes e que, vamos dizer assim, que se nós soubéssemos, se nós tivéssemos isso claro em nossos pensamentos, nós ficaríamos mais tranquilos. Seja bem-vindo, Wilson Bento Taveira, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Muito bem. Então, vamos dizer assim, todos vocês já ouviram falar de Espiritismo. E o Espiritismo é uma lei divina que sempre existiu. Em todas as épocas da humanidade, o Espiritismo existiu. O Espiritismo é uma lei divina, uma lei eterna, uma lei perfeita, criada por Deus, vamos dizer assim, para regular a relação entre os homens e os espíritos. Quando nós falamos entre os homens e os espíritos, nós estamos dizendo entre o espírito encarnado e o espírito desencarnado. Mas a mediunidade, ou melhor, mas o espiritismo é mais do que isso, porque esse espiritismo, esta lei, ela rege também, na verdade, a comunicação entre dois planos. Aqueles que já leram, mesmo que superficialmente, as obras de Manuel Filomeno de Miranda, de André Luiz, já devem ter percebido que espíritos de níveis evolutivos diferentes, de estados vibratórios diferentes, se encontram no mesmo ambiente, porém, uns são visíveis a todos. Os mais inferiores são visíveis para os mais superiores. Porém, aqueles que estão em nível mais elevado, eles podem ou não se fazer visíveis para os outros que estão em nível inferior. Então, o Espiritismo, em verdade, ele rege esta lei que rege esse intercâmbio, essa troca entre dois planos vibracionais diferentes. Isso é algo que nós precisamos ter em mente. Então, a mediunidade, que é a faculdade que o homem possui de perceber, num grau qualquer, os espíritos, que é a faculdade que o homem possui de perceber os espíritos, isso acontece também não só no nosso plano de encarnados. Quando estamos desencarnados, nós também possuímos essa faculdade de perceber espíritos que estão num plano vibratório diferente do nosso, tanto para baixo quanto para cima. E isso é interessante porque isso se dá exatamente porque nós conseguimos transmitir os nossos pensamentos para qualquer parte do universo. O universo é composto de vários elementos, mas um dos elementos principais é o que Allan Kardec chama de fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal está espalhado, preenche, se assim podemos dizer, todo o universo. Não há nenhum lugar no universo que não tenha fluido cósmico universal.
É através desse fluido cósmico universal que Deus sabe tudo o que nós pensamos e tudo o que nós fazemos, tudo que nós sentimos. Por quê? Porque quando nós pensamos, nós vibramos e o nosso pensamento impressiona esse fluido cósmico universal. Então, vamos lembrar assim: o homem possui corpo, perispírito e espírito. Então, quando nós estamos falando de homem, estamos falando de um espírito encarnado. Só que esse espírito encarnado, ele possui o que Allan Kardec denominou como perispírito, ou seja, aquilo que envolve o perispírito. Quando nós estudamos o perispírito e as suas propriedades, nós descobrimos lá no livro dos médiuns e também no livro A Gênese, especialmente no capítulo 15, no capítulo 14, 7 a 12, e o item 18, nós percebemos que todos os espíritos possuem perispírito. E eles sempre estão envolvidos pelo perispírito. Que o espírito, qualquer que seja o grau evolutivo dele, ele não perde o perispírito. O espírito é um foco de inteligência ou é um princípio inteligente que atrai para si o fluido cósmico universal, formando então o seu perispírito. Esse fluido cósmico universal, ele pode transformar-se em várias coisas. Uma das coisas que ele se transforma é o que nós denominamos de matéria. Então, a matéria do nosso corpo, a matéria dessa madeira que está aqui atrás de mim, a matéria dessa tela que vocês estão vendo, tudo isso, tudo existe que, como nós conhecemos como matéria, é uma variação do fluido cósmico universal, que sofre a ação de uma inteligência que o transforma em várias coisas. Então, nós aprendemos com Allan Kardec que nós temos o perispírito e os espíritos desencarnados também possuem o perispírito. E que o nosso perispírito tem as mesmas propriedades do perispírito dos espíritos. Nós aprendemos que, para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que são as mãos para nós. Então, nós manipulamos a matéria, o bolo, o arroz, o feijão, né? Com as mãos. Nós pensamos, queremos fazer alguma coisa, nós pegamos o ingrediente, o feijão, lavamos, às vezes colocamos de molho, às vezes não, e colocamos no fogo, e colocamos o tempero, a mesma coisa nós fazemos com o arroz, ou com as verduras, ou com os legumes, e aí nós, com as nossas mãos e com o nosso pensamento, nós modificamos aqueles elementos para nós nos nutrirmos de acordo com o nosso gosto. Assim também são os espíritos. Eles manipulam os chamados fluidos espirituais, lembrando que os fluidos espirituais são uma variação ou uma variedade do fluido cósmico universal.
Então, os espíritos, através dos seus pensamentos e da sua vontade, eles manipulam esses fluidos e dão a eles forma e direção. Então, é por isso que, por exemplo, aqui nós estamos lendo que o Carlos colocou aqui: prepare o seu recipiente com água a ser fluidificada durante a palestra. Então, os espíritos manipulam esses fluidos espirituais e colocam dentro desta água de forma a nos gerar paz, nos gerar força, nos gerar discernimento, até isto. Então, tanto as questões, as paixões, como as coisas materiais podem ser modificadas pelo pensamento e pela vontade do espírito e colocada na água, ou então aplicadas diretamente a nós. Mas onde nós vamos querer chegar? Que é através do pensamento e da vontade que o espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, que atua sobre os fluidos, sobre o fluido cósmico universal e suas variações. Lembrando que o nosso perispírito é composto pelos fluidos espirituais modificados do fluido cósmico universal. O nosso perispírito é composto de fluidos que têm o mesmo teor e as mesmas qualidades do nosso nível evolutivo. Quanto mais evoluído formos, mais sutil será o nosso perispírito. Quanto menos evoluídos formos, menos sutil será o nosso perispírito. E nós modificamos o nosso perispírito pelos nossos pensamentos. E aí vem o que eu aqui estou chamando de a base para os fenômenos espíritas. A base para os fenômenos espíritas é, ou se quiserem, são os perispíritos. Então, quando aquele que nós consideramos médium, ou seja, aquele que está em constante comunicação com os espíritos, ou melhor, aqueles que têm manifestações espíritas de forma regular. Manifestações espíritas podem ser visões, podem ser intuições, podem ser inspirações, podem ser falas. Eu estou dizendo fala, eu poderia falar da mediunidade falante ou da psicofonia. Mas por que eu digo falas? Porque muitas vezes nós somos inspirados, intuídos, e os espíritos falam por nós e nós sequer percebemos que estamos sendo médiuns. Aqui, por exemplo, é muito comum, quando nós fazemos palestras, quando nós preparamos as aulas de evangelização, quando nós preparamos o estudo sistematizado, quando nós participamos de uma live, como nós estamos participando aqui, nós temos intuições, pensamentos, nos vêm questões, nos vêm ideias, nos vêm perguntas, e que muitas vezes nós calamos. E aí significa que, por exemplo, um espírito que está ao nosso lado gostaria de saber algo. E, como tem afinidade com um de nós, ele transmite o seu pensamento via perispírito. E nós, como estamos com ele sintonizados, até por sintonia mesmo, porque estamos focados na palestra, estamos focados naquilo que estamos estudando, então o pensamento do Espírito confunde-se com nós, via perispírito, e nós temos aquela ideia.
Mas em vez de nós digitarmos aqui no chat, olha, eu gostaria de saber isso, olha, eu pensei isso e aquilo, nós, por vergonha ou por acharmos que é uma pergunta comum, é uma pergunta que não vai levar a nada, nós não fazemos a pergunta. E isso acaba com que nós criamos obstáculos para a manifestação do Espírito. Ou seja, nós tivemos o pensamento, fomos utilizando da nossa mediunidade, recebemos o pensamento, mas não transmitimos, ou seja, não fomos médiums, porque não transmitimos o pensamento, a questão que nos veio ao pensamento. Então, o perispírito é a base para qualquer manifestação espírita. Se você vê alguém sendo curado na casa espírita, o perispírito é a base. Se você vê alguém falando e dizendo que está vendo um espírito, a base é o perispírito. Se você vê alguém num transe psicofônico, a base é o espiritismo. Se você vê alguém que está vendo o espírito, a base é o perispírito. Se você vê alguém manipulando os fluidos e mudando o gosto da água que a gente toma, essa água fluidificada, por exemplo, é porque houve a intervenção dos espíritos que manipularam os fluidos através do seu próprio perispírito. É assim, nós podemos dizer que tudo que podem os espíritos, nós também podemos, porque nós também possuímos perispírito. O que nos falta é educação. O que nos falta é exercício, é treinamento, é acreditar que nós podemos fazer. Você acredita, por exemplo, que você pode aplicar o passe em alguém e esse alguém melhorar? Responda aí no chat. Vocês que estão aqui, respondam no chat. Você acredita, sim ou não, que você, do jeito que você é, com as suas virtudes e com seus defeitos, você acredita que você pode aplicar o passe em alguém e essa pessoa melhorar? Mesmo sem conhecer nenhuma técnica? Talvez você não tenha pensado nisso. Mas como a base para a manifestação espírita é o perispírito, o Fernando Barbosa falou que sim, que ele acredita. Isso mesmo, com certeza, Fernando. É isso mesmo. O Centro Espírita Esperança de Luz também falou, sim, com certeza. Isso mesmo, Célia Deodoro, sim. E prestem atenção, uma coisa mais bacana ainda, que nós precisamos aprender, que é essa base da manifestação espírita. Yara Moutinho, isso mesmo, Yara, sim. Então, olha só, às vezes, vamos supor que eu não conheça nenhuma técnica do passe. Eu não saiba impor as mãos. Porque a gente vê que tem pessoas que aplicam o passe apenas impondo as mãos. Outros aplicam o passe gesticulando. Alguns nem gesticular, nem impor as mãos eles fazem. Eles aplicam o passe de longe, sem nenhum movimento. Isso é possível? Sim. Por quê? Porque nós manifestamos, nós manipulamos os fluidos pelo nosso pensamento. Então, eu estou aqui. E se eu pensar, por exemplo, na Luciana Teodoro ou na Eva Marques, e transmitir para elas o meu pensamento, é possível que eu consiga me sintonizar com elas e promover o bem-estar ou até mesmo o mal-estar de ambas.
Isso nós estamos falando se nós estamos impondo a vontade. Então, eu penso em alguém, quando eu penso em alguém, eu estou dando direção ao meu pensamento. Quando eu tenho vontade de que o meu pensamento atinja essa pessoa, eu estou dando força, robustez ao meu pensamento. Então, se eu penso, vou falar assim, na Eva, como eu citei, na Eva Marques, na Luciana Teodoro, e projeto nela, penso nelas com fluidos neste momento, fluidos de paz, fluidos de harmonia, fluidos que envolvam elas como uma brisa suave, tranquila. Elas podem receber. Então, eu estou atuando com o meu pensamento e com a minha vontade. Espero, Luciana e Eva, que vocês tenham recebido coisas boas aí. Se sentiram, também pode falar. Se não sentiram, também podem falar. Muito bem. Então, o que acontece? Mas vamos supor que nós estamos no centro espírita, ou fora do centro espírita, na fila de um banco, no supermercado. Aonde nós estivermos, nós estamos com o nosso perispírito. E os outros encarnados ou desencarnados também estão com os seus perispíritos. E nós, como somos seres humanos, nós estamos pensando continuamente. E os fluidos que nos acompanham têm as qualidades dos nossos pensamentos. O Claudinei dos Santos Mendonça. Isso aí, Claudinei, estamos juntos. E aí, o que acontece? Como nós, a qualidade dos nossos fluidos tem a qualidade dos nossos pensamentos. E esses fluidos também têm a qualidade do nível evolutivo que nós temos, mesmo que nós não queiramos, mesmo que nós não estejamos pensando em ajudar ou prejudicar ninguém, os nossos fluidos se combinam com aqueles que são semelhantes. Então, se nós estivermos bem, pensando no bem, e alguém, por exemplo, que lá aonde nós estivermos, tiver uma pessoa passando mal, com uma dor de estômago, com uma dor de cabeça, ou com outro mal-estar qualquer, e se nós estivermos numa vibração boa, nós podemos passar perto daquela pessoa, na fila de um caixa de supermercado, por exemplo, que é comum nós estarmos perto, quando nós estamos escolhendo a fruta e que alguém está perto de nós, nós, mesmo sem querermos auxiliar a pessoa, ela pode ser beneficiada com os nossos fluidos. Às vezes nós não acreditamos nisso. Ou seja, isso independe da capacidade de ser médium, porque a base do fenômeno espírita é o perispírito. E eu transmitir parte dos meus fluidos para outros, como, por exemplo, o meu pensamento, isso é um fenômeno espírita que nós desconhecemos. Nós não lembramos que existe. Mas essa pessoa que está passando mal, ela só obterá ou terá resultado ou alguma melhora se ela desejar melhorar. Havendo a compatibilidade dos meus fluidos com a compatibilidade dos fluidos desta pessoa, ela pode melhorar.
Vocês devem conhecer, por exemplo, aquele caso de Jesus da mulher que tinha um fluxo de sangue, a mulher hemorroísa. Ela tinha tanta fé, tanta vontade, ela acreditava que se tocasse no manto de Jesus, na borda do manto de Jesus, apenas tocasse, ela seria curada. E foi o que aconteceu. O que foi isso? Jesus, pelo menos pelos textos, ele não estava com vontade de curar aquela mulher, mas a mulher estava com vontade de ser curada. E acreditava que se ela tocasse o manto de Jesus, ela seria curada. Então aí está a demonstração que esses fluidos correm de uns para os outros, independente da vontade. E vocês sabem por quê? Porque isso é magnetismo. Os nossos fluidos são fluidos magnéticos. O nosso perispírito, esses fluidos espirituais, são magnéticos, têm o seu magnetismo próprio. Vocês já devem ter ouvido falar, num curso de passe, por exemplo, do magnetismo animal e do magnetismo espiritual, do fluido do homem, hominal, e do fluido dos espíritos. É isto que se dá. E aí acontece o fenômeno. Isso é importante nós sabermos. Então, por exemplo, vamos supor que o médium está preparando um estudo. Neste momento, o seu protetor, um amigo espiritual, às vezes até o anjo de guarda, lhe inspira, lhe intui algo. E a partir dali, ele desenvolve o trabalho. Mas muitas vezes ele nem percebe. E aí, por que ele não percebe? Ele não percebe porque ele não está acostumado a perceber aquilo que vem de fora. Então, essas ideias que surgem para nós de repente, em geral, são inspirações. Essas ideias que surgem e que nós desenvolvemos são intuições, mas nós não percebemos. Mas vamos falar então daquele médium que está ou no passe, mas mais particularmente em uma reunião mediúnica. Uma reunião mediúnica considerada de desobsessão. Os espíritos se manifestam através dele. Para que haja qualquer manifestação espírita, então nós já sabemos que, se não houver o entrelaçamento perispiritual, se não houver semelhança entre perispíritos, a manifestação não acontece. Então, para que aconteça uma manifestação espírita qualquer, é necessário 4 condições. 4 condições necessárias para as manifestações espíritas. Primeiro, olha, eu vou falar, vocês podem rir, não tem problema nenhum, mas a gente muitas vezes esquece. Por que a gente esquece? Não sei por que isso está acontecendo. Talvez vocês já tenham pensado ou falado isso. Por que isso está acontecendo comigo? Por que isto acontece? Em primeiro lugar, porque Deus permite. Nós precisamos, essa é uma realidade espírita. Não é o diabo, não é o capeta, não é o demônio. Não. Tudo que nos acontece, desde a nossa criação até a nossa purificação completa, tem a permissão de Deus. E se tem a permissão de Deus, é porque é bom.
porque Deus é bom. E é justo, porque Deus é justo. Eu peço até desculpa mesmo, perdão a vocês, estar repetindo isso, porque nós nos esquecemos. Quando as coisas nos acontecem, especialmente as coisas que nós consideramos ruins, nós perguntamos, ora, por que isso está acontecendo comigo? Aí se nós lembrarmos, bom, tudo que acontece tem a permissão de Deus, bem, então é porque Deus permitiu. Mas se Deus é bom e é justo, isto que está acontecendo precisa necessariamente de ser justo e bom. Não estou fugindo do texto da base das manifestações, apenas para que nós conheçamos. Terceiro, precisa haver compatibilidade fluídica. Se não houver compatibilidade fluídica entre dois elementos, o espiritual, um espírito, e nós, a manifestação não acontece. Do mesmo jeito que nós não podemos encarnar no animal. Do mesmo jeito que o animal não consegue receber os nossos fluidos próprios. Para nós aplicarmos o passe, por exemplo, em um animal, nós precisamos modular, via pensamento, via vontade, os fluidos, para que esses fluidos tenham efeito adequado sobre os animais. Se nós quisermos magnetizar o animal para que o animal, por exemplo, seja o nosso médium, o animal morre. É isso que diz Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Então, vejam bem, permissão de Deus, utilidade. Então, não sei por que isso tem uma utilidade, não sei por que isso acontece ou aconteceu. Tem que me lembrar que tem a permissão de Deus e tem uma utilidade, porque Deus não faz nada inútil. Então, cabe a cada um de nós descobrir qual a utilidade. Então, por exemplo, vamos supor que no momento nós estejamos sentindo uma dor. Esta dor tem uma utilidade. Os médicos hoje já dizem, o que essa dor está querendo dizer? Você tem um momento de tristeza. O que essa tristeza está querendo me dizer? Ou uma alegria. De repente você fica alegre. O que essa alegria está querendo me dizer? E eu costumo dizer, quando nós fazemos algum curso, alguns exercícios, toda mudança repentina de humor, repentina, sem uma causa aparente, pode ser uma influência espiritual, tanto para o bem quanto para o mal. E a quarta coisa, vontade. Então, quando nós estudamos o Livro dos Médiuns, descobrimos que temos que ter a permissão de Deus, tem que haver utilidade, tem que haver compatibilidade fluídica e tem que haver vontade. Muitas vezes, as pessoas pensam que tem que haver vontade do médium. Sim, a vontade do médium ajuda. Outras vezes, pensam que tem que ter a vontade do espírito. Sim, a vontade do espírito ajuda. Mas as pessoas pensam que essa vontade é a vontade de provocar a manifestação. Mas essa vontade não é a vontade de provocar a manifestação. É a vontade de fazer algo. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido alguma palestra, as pessoas dizerem que o espírito se manifesta na reunião mediúnica, dizendo, eu não queria estar aqui, não queria estar aqui. Outra hora, o espírito se manifesta falando que quer vingança, que quer prejudicar alguém. Ok. Esta vontade não é vontade de promover a manifestação, mas é a vontade de fazer algo.
E a vontade de fazer algo, seja o que for, para o bem ou para o mal, quando há compatibilidade fluídica, promove a manifestação. Deu para vocês entenderem? Até aqui está dando para entender? Será que tem alguma dúvida? Se tiver, vocês podem escrever no chat. E nós vamos tentar esclarecer. Então, por exemplo, quando o médium está numa reunião mediúnica e ele manifesta um espírito deficiente, um espírito mudo, um espírito cego, um espírito que foi enforcado, degolado, ou talvez um espírito que tinha, e nós podemos até dizer no presente, que tem o vício da bebida ou de outra droga qualquer, um espírito que é viciado em sexo. Muito bem, se esse espírito manifestou através deste médium, isso só aconteceu porque houve compatibilidade fluídica. Mas, claro, aí as pessoas falam assim, então é porque eu sou viciado em sexo? É porque eu bebo? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque a bebida é um tipo de fluido, a droga é outro tipo de fluido, o sexo é outro tipo de fluido. Então, o espírito, está se manifestando com tal ou qual característica, mas não significa que esta característica principal do espírito é aquela que promove a sintonia, que promove a compatibilidade fluídica. Lembrando que, vamos supor, um médium que não bebe, que não fuma, que não usa nenhum entorpecente, que não tem, vamos dizer assim, nenhuma tendência a desvario nenhum, pelo menos aos nossos olhos, porque nós não sabemos o que se passa dentro dele. Ele pode estar vencendo as suas inclinações más, ou seja, pode estar sendo o verdadeiro espírita que se transformou e emprega todos os esforços para vencer as suas inclinações más. Então, o fato de nós não fazermos alguma coisa não significa que nós estamos livres daquilo, mas significa, pelo menos, que nós estamos nos esforçando por vencer. Mas vamos supor que este médium, de fato, não tenha em si nenhuma dessas características fortes. Mas ele deve possuir outras características que se compatibilizam com aquele espírito manifestante. E eu vou dar um exemplo. Vamos supor que este médium seja uma mãe que gosta muito do seu filho. Não vou falar que é amor, não. Gosta muito, porque amor todo mundo tem. Mas esta mãe ama o seu filho. Amar quer dizer agir em função dos impulsos que o amor nos dá. E o amor só nos dá impulsos para o bem. Então, o médium ama a médium, ou o médium, pode ser homem ou mulher, ama o seu filho. E aquele dia foi um dia de alegria para ele. E o amor dele é latente para com o filho. E esse espírito que tem todos esses vícios que nós estamos falando, ou pelo menos um desses vícios que nós falamos, também teve ou tem um filho que ele ama muito. Então aí a espiritualidade, como que trabalha esses fluidos menos felizes provocados pelos vícios e trabalha esses fluidos mais felizes de amor, de compaixão, para promover o entrelaçamento entre o espírito desencarnado e o espírito encarnado.
Lembrando então novamente que a base da manifestação é o perispírito. Lembre-se disso, repitam isso. A base da manifestação é o perispírito. E nós damos ao nosso perispírito a qualidade que nós possuímos, que são representadas ou exteriorizadas pelos nossos pensamentos, que magnetizam e transformam o nosso espiritismo, nosso perispírito, naquilo que nós somos. Muito bem. Sintonizou-se então aquele espírito que ama seu filho e que tem um vício muito grande, sintonizou-se com o médium, e quando eu digo médium pode ser masculino ou feminino, que também ama o seu filho. Mas o que ele exterioriza ali é exatamente o quê? É aquele vício que está provavelmente impedindo que ele cresça, que ele desenvolva e que ele exerça esse amor pelo filho de forma mais patente, de forma mais evidente. E aí nós perguntaríamos, toda a manifestação, perguntaríamos não, nós vamos afirmar conforme o item 226 do Livro dos Médiuns. Toda manifestação que vem através de um médium é, em primeiro lugar, para o médium. Isso, para nós que somos médiuns, é uma coisa bastante difícil para nós entendermos, aceitarmos. Toda manifestação que vem através de mim é, em primeiro lugar, para mim. Isso significa o quê? Que aquele espírito que se manifestou, no caso do exemplo que eu dei aqui, o que é que eu devo aprender com esta manifestação? Se, por acaso, o espírito, durante o diálogo com o atendente, se ele transparece que ama o filho, se por acaso o atendente consegue, por uma intuição, por uma percepção qualquer, descobrir que o filho é aquele que vai estimular, que vai motivar a transformação desse espírito, o médium talvez consiga perceber que ele precisa, o que ele tem a ver, vamos dizer assim, com o espírito é este ponto bom de amar. Mas pode ser também que o médium não ame tanto. E o que ele precisa aprender é exatamente que o amor não é orgulhoso, não é invejoso, que tudo sofre, que tudo aceita. É um amor paciente, é um amor tolerante, é um amor que divide. O amor não é egoísta, o amor não é orgulhoso. Então pode ser que o que o médium precisa desenvolver é esta capacidade de amar. Mas vamos supor que o médium, e durante o diálogo com o espírito, isso não fique claro. Mas se o espírito está renitente naquele vício, está renitente em modificar, talvez o que o médium precise aprender a não ser, como nós dizemos no popular, cabeça dura. Talvez seja desenvolver olhos de ver a si mesmo. E como é difícil nós vermos a nós mesmos. Às vezes nós falamos, eu sou orgulhoso mesmo. E quando a gente fala, eu sou orgulhoso mesmo, talvez a gente esteja querendo dizer, eu sou orgulhoso, eu não vou mudar. Porque se eu me reconheço que eu sou orgulhoso, o que eu estou fazendo para mudar?
E aí, nós lembramos aqui da importância e do objetivo principal da humanidade. Da humanidade, não, da mediunidade. O objetivo principal da mediunidade, e não é outro, é fazer com que a humanidade progrida. E para fazer a humanidade progredir, vai fazer, em primeiro lugar, que o médium progrida. Então, cabe a cada um de nós, depois de estarmos em comunicação com os espíritos, nos perguntarmos o que é que esta manifestação vai me fazer progredir. Isso é difícil para nós. Nós vemos as palestras, às vezes de grandes oradores, palestras boas, excelentes. Saímos das palestras enlevados, agradecidos, quanto conhecimento, quanto coisa boa. Mas o que nós retemos? Quando nós falamos, poxa, essa palestra foi ótima, foi excelente, mas o que é que eu retive dela? O que é que de fato eu vou aproveitar dela? O que é que eu vou fazer dela? É como se nós pegássemos o melhor cozinheiro, o melhor chefe de cozinha, para preparar uma refeição e nós não conseguíssemos aproveitar nada da refeição. É porque a refeição é ruim? Não. É porque cabe a cada um de nós saber aproveitar a refeição que Deus nos dá. Deus nos alimenta todos os dias com oportunidades de crescimento. Nós precisamos estar nos preparando para nos conhecermos, vigiando os nossos pensamentos, percebendo as modulações dos nossos sentimentos, das nossas emoções, para podermos identificar com o que nós estamos nos sintonizando, para podermos identificar aquilo que vem de fora. Vai aí, então, sabendo, volto a dizer, que a mediunidade, sabendo que os fenômenos espíritas têm por base os perespíritos, ou, se quiserem, o perespírito do médium, o perespírito do espírito. Cabe, então, nós perguntarmos o que nós estamos aproveitando. Vamos lá. Estamos numa reunião mediúnica. Aí as pessoas, o dirigente, nos fala assim: concentrem-se. E a gente não sabe o que é concentrar. E às vezes descobrimos, por exemplo, que concentrar é fixar o pensamento em algo. E aí, quando nós fixamos o pensamento em uma coisa boa, que seria o ideal, aquela vibração dos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos vibram, diminuem. Então, diminui a tensão, vamos dizer assim, dos nossos pensamentos. Estão entendendo? E aí, quando nós diminuímos essa vibração dos nossos pensamentos, porque estamos concentrados em uma coisa só, preferencialmente que não seja uma coisa fora do ambiente, e nem uma coisa física do ambiente, mas apenas em um pensamento, que
poderia ser, por exemplo, o pensamento de ser um bom instrumento na mão dos espíritos dirigentes do trabalho. Então, quando nós fixamos nosso pensamento em uma só coisa, nós passamos a emancipar. Emancipar seria expandir o perispírito. Emancipar seria começar a desligar gradativamente do corpo físico. E esse estado de emancipação, vejam, do perispírito, propicia o melhor entrelaçamento entre o espírito, o perispírito do espírito manifestante. E aí nós percebemos, por exemplo, nós estamos com o pensamento fixo em ser um bom instrumento. Estamos orando, seja que oração for, mas sentindo as palavras, com a verdadeira vontade de ser um bom instrumento. Então, quando o espírito se aproxima, nós passamos a sentir raiva, dor, tristeza, alegria. Algo que nós não estávamos sentindo. E é comum os médiuns, por exemplo, vamos supor que o médium teve um contratempo durante o dia ou durante a semana, e aí ele chega nesse momento, se concentrou com a vontade sincera e firme de ser um bom instrumento. Emancipou-se um pouco, facilitou a compatibilidade fluídica, o espírito se aproximou e ele sente essa dor, essa tristeza. E aí ele vem a pergunta, olha a insegurança, será que isso é meu? Por quê? Ele lembra aquilo que ele passou durante o dia ou durante a semana. Então, vai aqui um detalhe e algo que nos ajuda demais nas reuniões mediúnicas. Sim, aquilo que ele está sentindo é dele. Seja sentimento de dor, seja sentimento de raiva, seja sentimento de tristeza. É dele. Porém, aqueles sentimentos que ele conhece, que ele já teve algum dia, não necessariamente no dia da reunião, ou na semana da reunião, ou no mês da reunião, não importa. Mas ele já sentiu tristeza, então ele sabe o que é. Ele já sentiu dor, e ele sabe o que é. E quem sente é o espírito. Então, o que ele sente é dele, só que está sob a influência do espírito. Como o espírito está triste, os fluidos de tristeza do espírito desencarnado se sintonizam com os fluidos de tristeza que o espírito encarnado já tem e já conhece. E aí o que acontece? O que acontece? Nós sentimos aquilo, e só sentimos porque conhecemos. Você tem um ditado, uma fala, vamos dizer assim, popular, que as pessoas dizem assim: se você nunca viu, você não sabe o que é. E se você já viu, você não se assusta, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Então, se você conhece tristeza, se você conhece dor, você sente e você identifica a dor no outro. Mas a dor que você está sentindo é sua, que foi despertada pela dor do espírito. E muitas vezes o médium até lembra da dor que sentiu, por exemplo, da perda de um ente querido. E aí ele chora. Quem chora é o médium. Mas chora impulsionado pela tristeza do espírito, que às vezes está triste também.
eu estou meio na dúvida. Eu vou perguntar para vocês que estão aqui carinhosamente assistindo, interagindo aqui no chat. São 20h57 no relógio. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem saber alguma coisa, quiserem fazer alguma colocação pelo chat, ainda há um tempinho para que nós possamos bater um papo, já que o meu amigo Carlos falou que nós poderíamos até extrapolar um pouco às 20 horas. Mas, se vocês não quiserem, nós vamos fazer a oração. Eu não sei se o Carlos pode me ajudar aí. Faz a oração, Carlos, ou vamos falar mais um pouco? Bom, então eu agradeço a todos vocês, agradeço a Ana Dorli, a Carmen Friedrich, ao Carlos que está aqui nos ajudando no chat, a Isabel, a Sheila Foster, a Patrícia Mariano, a Sandra D'Amato, Eva Marques, a Luciana Teodoro, Claudinei, a Célia Teodoro, devem ser parentes, o Fernando Barbosa, a Maria Helena Monteiro, a Maria Aparecida Messias, o Wilson Bento Taveira, a Alegre Próspera, a Yara Moutinho, o Salim Paulo, todos vocês. Agradeço a todos vocês, muita paz, muita saúde para vocês, agradeço a paciência, a cooperação e que Jesus esteja conosco. Vamos pedir então e vamos vibrar juntos neste momento. Muita paz, muita harmonia, a meu ver, como foi harmoniosa esse nosso bate-papo, essa nossa conversa sobre as bases dos fenômenos espíritas. Vamos pedir a Jesus que permita que os nossos anjos de guarda, que os nossos espíritos protetores e amigos, esses espíritos responsáveis pela fluidificação das águas, esses espíritos responsáveis pelo passe à distância, possam projetar sobre todos nós e também sobre todos aqueles que necessitam fluidos de paz, de saúde, fluidos revigorantes, fluidos fortalecedores para aqueles que necessitam, fluidos calmantes. Que a paz, então, de Jesus possa estar conosco, hoje e sempre. Muito obrigado a todos vocês, que Jesus esteja conosco.